Bom dia a todos, para quem está aqui em mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Meu nome é Karen Prediger, eu sou procuradora e estou aqui para apresentar hoje o nosso tema, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e as políticas públicas municipais. E tema esse muito atual, extremamente atual, que vai nos ser apresentado, na verdade, vai nos ser brindado aqui pela doutora Ana Cristina Moraes, que é a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, também é mestre em Teoria do Estado pela URGS e também especialista em neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul. Doutora Ana, é um prazer e um privilégio te ter mais uma vez aqui conosco no CEDIM, nessa palestra, que é evento que é da residência jurídica da Procuradoria do município, mas também extensivo e aberto a todos interessados e gratuito, com uma missão institucional que a gente tem e que eu sei que tu também acredita nisso e na educação como algo que o servidor público deve levar para todos. Obrigada. Estás com a palavra. Muito obrigada, doutora Karen. Sempre é uma honra, uma satisfação estar aqui com todos vocês. E uma das pessoas que eu estou enxergando aqui que está com câmera aberta, a doutora Cristiane Neri. Considero muito o seu trabalho exercido na Procuradoria, na OAB também, né? Sempre um trabalho muito de fôlego. Então, é uma satisfação estar aqui com os residentes, com os procuradores e com todos aqueles que estão assistindo. Essa temática dos ODS da Agenda 2030 realmente é algo bem recente para nós, que a gente começou a tratar, não é tão recente assim, porque já faz alguns anos que esta agenda está já em vigor, né, pelos 193 países signatários que fazem parte da ONU, mas aqui para nós, no Brasil, ainda é um assunto incipiente, que nós precisamos ainda lidar muito, em que pese faltem praticamente 7 anos para completar essa Agenda 2030. Então, nós temos muito trabalho pela frente para a gente conseguir minimamente cumprir com aquelas metas que estão na Agenda 2030. Então, eu gostaria de fazer aqui, vou compartilhar uma apresentação para vocês, e nós vamos fazer uma combinação que anteriormente a este início a gente fez com a doutora Kari, como eu estou apresentando, eu não vou conseguir ver vocês, né? Então, eu vou fazer uma apresentação e aí, ao final, a gente faz debate sobre aquilo que vocês entenderem adequado. E como a doutora Karen disse, né, que eu sou uma entusiasta da educação, sim, sou uma entusiasta da educação, mas mais ainda do aprendizado continuado e dessa troca que, assim como eu levo algo para vocês, vocês também vão trazer muita coisa para mim, muitos pensamentos, dúvidas, instigações, e é esta troca que leva à construção dos objetivos da Agenda 2030, né? Porque acho que nós não vivemos numa ilha. A Agenda 2030 ela tem justamente esta ideia sistêmica, tanto que nós temos uma roda de ODS, que eles são todos interligados, eles não são caixinhas estanques, em que pese a gente tenha os quadradinhos dos ODS, eles têm que ser vistos de uma forma sistêmica, porque assim como nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tudo aquilo que a gente faz para o meio ambiente afeta todas as pessoas, todo o globo. Então, por isso que a Agenda 2030 tem que ser analisada não em partes, mas de uma forma sistêmica. Então, eu peço aqui uma licença para vocês que eu vou compartilhar o material e aí a gente já dá sequência. Enquanto a doutora Ana prepara o compartilhamento, só gostaria de pedir que todos mutassem os seus áudios, né, para não interromper a palestrante. E à medida que tiverem dúvidas, podem ir escrevendo para o chat, que no final eu vou passando ela para as dúvidas, então, para a doutora Ana. E, doutora Ana, temos aqui vários representantes aqui de secretarias municipais também, né? Temos aqui até
representante do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né, presidente conselheira titular, né, da Saúde, temos aqui representante da Secretaria de Obras, então temos vários servidores municipais. Ótimo, e é isso que eu digo, né, desse compartilhamento de informações, secretários e os servidores de outros municípios também, além de Porto Alegre, com certeza vão trazer outros olhares para aquilo que eu vou apresentar. Nessa apresentação eu fiz um pouco mais customizada para o município de Porto Alegre, em virtude de encontrar no organograma da Prefeitura de Porto Alegre uma certa sistematização, já encontrando secretarias, gabinetes, já vinculados ao tripé da Agenda 2030. Então, né, essa apresentação ela é feita mais customizada para Porto Alegre, mas ela não deixa de ser aplicável a todo e qualquer município. Então, agora eu já vou compartilhar aqui com vocês e dar início, só um minutinho. Só peço auxílio para ver se está tudo certo. Estão enxergando? Sim. Sim. Então, está bem. Então, aqui, né, só uma introdução que eu já fiz com relação ao objeto que nós estamos tratando hoje, que é os ODS da Agenda 2030 da ONU e as políticas públicas municipais. O que nós podemos fazer para entender estes ODS com base nas políticas públicas municipais? Quando a gente fala em políticas públicas e ODS, por consequência, a gente pensa nos 17 ODS, mas a gente pode simplificar isso pensando naquilo que a gente já pratica no dia a dia. Nós já temos as políticas públicas de educação, saúde, segurança, habitação e tantas outras, né, que fazem essa energia das contribuições, dos tributos que as pessoas entregam para o município e que a contrapartida dos municípios é entregar essas políticas públicas que beneficiam toda a população. Aqui nesta introdução eu trago um pouquinho do estágio da evolução humana. E por que eu trago isso? Nós estamos há 4 bilhões, mais ou menos, de anos de evolução do nosso planeta Terra. E de espécie humana, nós temos mais ou menos isso que eu estou colocando aqui. Em torno de 700 milhões de anos surgem os primeiros animais, e mais ou menos em torno de 3,2 milhões de anos surge a Lucy, que está representada nesta figurinha aqui. A Lucy é um dos primeiros primatas que se levantam, né? Que não ficam mais de 4 e que se levantam e começam a caminhar. E a partir daí começam a surgir as outras formas de Homo sapiens, o Homo neanderthalensis e os outros homos que saem, no caso desta Lucy que se levanta e começa a caminhar, enxerga de frente, não mais de 4, então começa esta evolução do ser humano. E mais ou menos, então, em torno de 35 mil anos, os neandertais eles se extinguem no planeta Terra e o Homo sapiens sapiens, para diferenciar daquela forma arcaica do Homo sapiens, começa então a predominar no planeta Terra. É claro que se a gente for olhar hoje Homo sapiens sapiens, nós temos também resquícios no nosso DNA dos neandertais e das outras formas arcaicas. E um exemplo muito simples que eu acho interessante é nós termos medo, por exemplo, de cobra, né? E às vezes nós podemos estar num ambiente que não tem cobras e mesmo assim a gente, só de pensar numa cobra, a gente já tem medo. E isso vem no nosso DNA destas formas mais arcaicas do Homo sapiens, dos primatas, porque eles subiam em árvores justamente para se proteger no caso dessas picadas de cobras. Então, este medo inato que nós temos, ele vem dessas formas arcaicas do Homo sapiens. Então, mais ou menos 35 mil anos, né, que o Homo sapiens sapiens está aqui na Terra, na forma como nós conhecemos hoje o ser humano. Talvez daqui a centenas de anos a gente vai conseguir visualizar uma nova forma de Homo sapiens, porque nós ainda continuamos evoluindo, mas hoje o que nós temos é mais ou menos esta forma que nós temos aqui. 35 mil anos de Homo sapiens, mas mais ou menos 100 mil anos que a gente tem este formato do homem que saiu da África e da Ásia, que se espalhou por todo o mundo, e que hoje nós temos neste entorno, que nós estamos aqui hoje dialogando. Aqui eu trago, num passado mais recente, em torno de 100 anos talvez,
Este passado onde a gente tinha todas os nossos apetrechos eram mais analógicos. A máquina fotográfica ali não era uma máquina digital, a gente tem um compasso, tem uma lupa. Então, isso é para simbolizar como nós vivíamos, basicamente até uns 30 anos atrás, era tudo muito analógico. E no presente nós já temos todas essas tecnologias da informação que nos conectam de uma certa forma com todo o globo. A gente tem ali o computador e hoje nós estamos fazendo uma palestra de diversos lugares e aqui, né, de uma forma muito interativa e fazendo uso dessa tecnologia da informação. Tem os smartphones também, que hoje em dia é muito difícil conseguir viver sem eles, porque também a gente tem todos esses aplicativos que nós nos comunicamos com as pessoas do nosso entorno. Então, tem Doutora Ana, até a propósito disso, da tecnologia, a gente precisa que a senhora abra sua câmera, tá? Ah, está bem, não está aberta. Que pena. Olha só um minutinho, deixa eu voltar. Como que eu fechei essa câmera? Me desculpem. É que ele está aqui em cima do meu compartilhar, interromper compartilhamento. Eu vou ter que interromper e voltar. Gente, não está aparecendo. Agora sim. Isso? Agora sim. Ai, Isso. me desculpa, porque eu achei Aí, que... no momento do compartilhamento, ele pede para escolher qual Ah, tela quer sim. compartilhar. Eu não sei se a senhora está com duas telas. Não, eu estou só com uma tela. Está com uma tela. É, vamos ver de novo. Eu não sei se ele divide as duas. Eu não tenho essa Ah, é experiência que eu com uma coloquei tela só. janela, tela cheia, talvez. Talvez, tela cheia. Vamos tentar agora desta forma. Porque ele não me pediu no caso, parar minha imagem aqui, para selecionar. Doutora Ana, a senhora no abriu o compartilhamento, tem tela um, não tem? Tem Ou janela ou tela cheia? isso, então Aham. tente na tela cheia, vamos ver. Sim, é isso que eu estou tentando agora. Vamos ver se vai sair a sua imagem. Então, ele agora ficou. Ficou? Aham. Mas agora eu não enxergo a minha tela aqui para compartilhar. Ah, Bom, mas aí, não, aí tá. tá, estou então no passado e presente, é isso? Isso. Tá, Isso, Ana. então, tá. Então agora eu vou passar adiante e não vou mais enxergar vocês, mas vocês agora estão me enxergando. Peço escusas, né? Porque é a primeira vez que eu faço pelo Cisco e é diferente do Meet, do Zoom, que eu tenho feito ultimamente, nesses últimos anos. Mas então me peça aí, me perdoem pelo meu ato falho, mas é em virtude do aprendizado que estou aprendendo hoje aqui com vocês. Então, seguimos. Aqui eu trago alguns exemplos de que o homem fez no planeta Terra nos últimos 100 anos. A gente vê destruição de florestas, plásticos, e os plásticos contaminando os oceanos. Ali uma criança no meio de lixos e talvez um alagado, né? As geleiras derretendo, um pássaro cheio de objetos de plástico dentro do seu corpo. E aí, nessa representação, uma figurinha ali que eu achei na internet, que eu achei bem interessante, e que faz o link com o que eu estava falando antes, da evolução do ser humano até chegar no momento de que chuta o balde com o lixo no próprio oceano, na própria terra. Isso é muito interessante, porque em termos de evolução humana, a gente pode ver que essa destruição do planeta, ela se dá praticamente em 100 anos, que começa esta, vamos dizer, intensividade da destruição do planeta Terra. É claro que a tecnologia da informação, as modernidades que nós temos no nosso dia a dia, elas têm um preço, e este preço, ele em prejuízo, no caso, às paisagens, a tudo aquilo que a gente vê no ambiente, na fauna, na flora, tudo aquilo que a gente tem no ambiente, ele é afetado por aquilo que a gente faz. E é aquilo que também estava falando lá no início, nós somos um sistema.
Então, no momento que eu atiro uma pedrinha no lago, ela vai ter reflexos, ela vai gerar ondas. Então, tudo aquilo que eu faço para a natureza, ela também vai gerar ondas. No momento que eu atiro um lixo na rua, aquilo ali vai gerar um reflexo, porque aquilo ali vai para os esgotos, dos esgotos muitas vezes entopem e alagam as cidades, e muitas vezes poluem, muitas vezes não, frequentemente poluem os rios que nos servem de água de abastecimento para o nosso consumo humano, para a nossa higiene. Então, tudo aquilo que nós fizemos para a natureza vai voltar. Em termos de evolução humana, tem um livro que eu gosto muito, que é do Capra, que se chama A Teia da Vida. E ele faz uma analogia da evolução da Terra como se fosse na criação do mundo bíblico. Em 7 dias, Deus cria o mundo. Se fôssemos pensar nestes 7 dias, nestes 100 anos que a gente tem esta destruição maior da Terra por conta dos atos do ser humano, nós teríamos como um piscar de olhos na evolução humana, porque nós vimos ali atrás que nós temos uma evolução de 4 bilhões de anos para ter o planeta do jeito que a gente consegue ver hoje. Então, esta destruição da Terra mais ou menos seria um piscar de olhos nesse prazo de 7 dias. Então, segue aí a dica de leitura, porque o livro é muito, muito gostoso de ler e traz muito essa questão de como somos parte deste sistema, parte de um todo. E aqui, então, nós trazemos a Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas e 193 países membros. Todos os países do mundo são membros da ONU, então a totalidade dos países adere a esta agenda como um compromisso de que todos estes países vão pensar nestas políticas públicas para cumprir com estas metas, para tornar o mundo melhor de se habitar. E não só melhor agora para as presentes gerações, mas para que as futuras gerações tenham condições de continuar vivendo no planeta. Porque tudo aquilo que a gente está fazendo hoje reflete no clima. A gente pode ver aqui no próprio Rio Grande do Sul, nós tivemos vários anos agora com secas. E estas secas prejudicam a agricultura, prejudicam o consumo de água pelo ser humano. Então, isso é aquilo que eu estava falando do reflexo dos nossos atos na natureza. Ela vai devolver para nós aquilo que a gente produzir. Então, aquilo que nós produzimos de positivo para proteger esta natureza, o meio ambiente, vai trazer benefícios para nós mesmos. E por isso que nós temos que, além do desenvolvimento sustentável, nós temos que ter o envolvimento sustentável, que é o nosso envolvimento, não só de quem está lá decidindo, fazendo, implementando as políticas públicas, mas nós temos que ter o envolvimento do cidadão, das pessoas, de todos aqueles que vivem no planeta Terra. E aqui embaixo eu trago essas duas figuras, porque a Agenda 2030, ela é dividida em 3 pilares. E a gente muitas vezes ouve na mídia, se falando em ESG, as empresas privadas, elas falam muito isso, em se adequar a ESG. O que é isso? ESG é a sigla do Ambiental, Governança e Social aqui no nosso português. O ele significa o environmental, ou o economics, não é? Porque a agenda também tem a parte econômica, e este ele significa tanto o economics quanto o environmental, porque é o ambiental é que conta, muito mais do que o econômico. Então, nós partimos deste tripé ambiental, governança e social para separar estes ODSs naquilo que a gente precisa fazer para implementar estas metas, implementar as políticas públicas correlatas. É claro que, como eu disse, né, esses 17 ODSs, eles são separados em caixinhas coloridas, mas ao mesmo tempo elas são interligadas, e por isso que elas estão nesta roda. Agora eu vou passar para vocês, na minha interpretação, quando eu olho para o organograma de Porto Alegre e verifico que existe uma certa delimitação neste tripé de ambiental, social e governança, e a partir de agora, então, eu vou narrar cada ODS da Agenda 2030 e já indicando algumas das secretarias de gabinetes vinculados à prefeitura,
ao executivo diretamente, que tratam dessas matérias. Mas como eu falo sempre, né, isso é muito dinâmico e muito sistêmico. Assim como eu coloquei algumas dessas aqui, isso aqui não é algo fechado. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, ela vai constar em todos os ODS, porque ela está diretamente relacionada ao tripé como um todo, ao ambiental, à governança e ao social. Por isso que ela vai constar sempre ali. Mas a própria Secretaria do Meio Ambiente também vai ter atividades nas suas competências que vão mesclar outros ODS. Então, essa própria secretaria ela vai tratar de erradicação da pobreza, mas também da questão da poluição do meio ambiente nos rios, na fauna, ou então a redução das desigualdades. Então, isso é muito dinâmico e a gente não pode pensar, não, a Secretaria do Meio Ambiente ela só trata aqui da erradicação da pobreza, ou então ali a Secretaria de Desenvolvimento Social que estaria somente aqui, não, mais lá na frente, nos outros ODS, elas podem estar interligadas, assim como os demais também podem linkar este aqui. Então, o ODS 1 significa acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Aqui em Porto Alegre, nós vimos a partir da pandemia, e não só aqui, a gente vê pelas notícias ou por trânsito, quando nós vamos para outros lugares, que a partir da pandemia a pobreza se agravou. Já era um problema grave e que já vem sendo tratado em políticas públicas, mas com a pandemia se agravou bastante. E hoje, aqui em Porto Alegre, nós vemos nas ruas muitas pessoas sem teto, muitas pessoas pedindo alimentos, dinheiro e outras coisas para poder se manter dignamente e viver, né? Então, a gente vê que este é um objetivo, ele não é à toa que ele está em primeiro lugar, porque nós precisamos cuidar dos nossos vizinhos, das pessoas que estão do nosso entorno. A gente tem que ter esse cuidado próximo, de tentar retirar eles da margem da pobreza. Nós podemos compartilhar com atos, além do governo desenvolver políticas públicas, nós, como seres humanos, temos também como colaborar com tempo, com ajuda, enfim, com todos os atos sociais que nos envolvem, que nos colocam nesta posição de erradicar esta pobreza. Então, aqui neste tripé de ambiental, social e governança, eu separei algumas secretarias do meio ambiente, óbvio, né, que ela é a encarregada de manter a sustentabilidade como um todo, mas no social, a de desenvolvimento social e a Secretaria de Habitação, o DEMAB, para prover, no caso, esta assistência a essas pessoas que não têm condições de se autogerir financeiramente para desenvolver as suas atividades e de estar aqui hoje. E na Secretaria de Governança, aqui a Secretaria de Governança Local e Coordenação Política me pareceu adequado, porque a governança local é que está observando tudo o que está acontecendo na cidade. Então, me parece que esta secretaria ela estaria vinculada a este objetivo de desenvolvimento sustentável. E a FASC, porque nós temos diversos adolescentes que estão lá, né, muitas vezes por não terem um ambiente adequado de moradia, acabam na criminalidade e acabam sendo recolhidos para a FASC. Então, a FASC também tem um ambiente né, de proteção destes adolescentes, mas também com o objetivo social de tirá-los desta situação, de ensiná-los práticas, de ensiná-los profissões, para que na vida adulta já ultrapassem esta linha da pobreza e consigam ter a autossustentabilidade, a autogestão. Aqui no segundo ODS tem o Erradicar a Fome, que também está muito vinculado com o ODS 1, que é a pobreza. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Aqui novamente no tripé, Secretaria do Meio Ambiente, a Social, Desenvolvimento Social e a de Governança, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Por que a desenvolvimento econômico? Porque ela pode projetar políticas públicas que vinculem, no caso, ao trabalho digno dessas pessoas para que consigam ter uma renda e também saírem desta linha pobreza de ter alimentos
para se sustentarem. É bem interessante da agricultura sustentável que nós temos projetos federais e muitos municípios, acho que inclusive Porto Alegre faz uso disso, que é incentivar, no caso, a agricultura familiar. O pequeno agricultor produz e muitas vezes não tem para quem vender. E nós temos uma lei federal que permite que os municípios adquiram diretamente este produto da agricultura familiar para fazer a merenda escolar das crianças. Muitas crianças chegam nas escolas e não têm nenhuma refeição, né? Nas suas casas eles não têm alimentos. Então, por isso que essa articulação de prover renda para aquele agricultor familiar, que é pequeno e que precisa ter sua renda, ou seja, também erradica a pobreza de muitos agricultores familiares, mas também esta política pública, ela erradica a fome. Estudar, estando com fome, é uma experiência cognitiva muito diferente daquele aluno que chega já alimentado. Nós mesmos, quando estamos com fome, a gente não consegue raciocinar direito. Então, a perda de ensino, a perda qualitativa do ensino é muito grande. Por isso que nós temos que envidar esforços para erradicar a fome das crianças, adolescentes e da vida adulta. Isso é como um todo. O terceiro ODS está ligado à saúde e o bem-estar. Então, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Aqui no ambiental, eu acrescentei também o DMLU, não é? Porque o DMLU, ele faz a parte de retirar o lixo do nosso entorno e fazer a destinação adequada, reciclagem, enfim, todos os atos para retirar esse lixo. Porque no momento que nós temos esse lixo acumulado no nosso entorno, nos nossos rios, prejudica não só o meio ambiente, mas o nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde, porque ter lixo é sinal de doenças, porque se propagam pragas e essas pragas vão trazer com os seus, com cada característica de praga vai trazer uma doença. Então, por isso que o DMLU eu coloquei estrategicamente aqui no tripé do ambiental. No social, nós temos então a Secretaria da Saúde, que é diretamente relacionada com a política pública de promover a saúde para toda a população de Porto Alegre. E também nós temos, no âmbito federal e no âmbito estadual, os órgãos que também provêm saúde para a população. Então, isso é algo que é integrado, não é uma característica só de Porto Alegre. E o programa Reage Porto Alegre, que foi um programa criado para o combate à Covid-19. Nós temos já um grande avanço com as vacinações, de mitigar os efeitos da pandemia, ainda existem alguns focos de Covid, mas esse programa Reage Porto Alegre, ele foi bem intenso no sentido de proteger a população e de prover a saúde para mitigar, no caso, estes efeitos da pandemia Covid-19. E, graças a Deus, nós já estamos na finaleira, e na finaleira não sei, né, porque o vírus é muito mutante, daqui um pouco ele vem de outras formas, então nós temos que estar sempre vigilantes para que não volte da forma como veio em 2020. No tripé da governança, nós temos a Secretaria da Fazenda, que tem que estar envolvida com esta política pública para prover os recursos financeiros necessários de implementação. E também o Previmpa no sentido de dar saúde, no caso, aos aposentados, aos pensionistas, porque o benefício de aposentadoria também é uma sustentação financeira daquelas pessoas que estão aposentadas e que fornece os recursos, no caso, para manter a saúde em dia. E o DEMAI pelo fornecimento da água e a limpeza de esgotos também, que é uma água pura, uma água limpa, é tudo para o nosso corpo, nós não vivemos sem água. Então, a água potável e ter o esgoto adequado para retirar também do nosso entorno, não só o lixo pelo DMLU, mas de tratar aquele esgoto para que quando chegue nos mananciais seja possível tratar aquela água para retornar para o nosso consumo, e são tudo tarefas
que se encontram nestas políticas públicas e neste ODS da Agenda 2030. E quando se fala em saúde integral, não só a saúde física, mas também a saúde mental, né? E a saúde mental, com a pandemia, se evidenciou, se tirou o véu da invisibilidade de uma temática que ela já era presente e muito, não só no público, mas no privado, em todas as pessoas que sofrem das doenças que afetam a saúde mental, mas este ODS 3 da Agenda 2030 tem uma meta que trata justamente dessa questão da saúde mental. Então, é a saúde integral, envolvendo não só a saúde física, como a saúde mental. No quarto ODS, nós temos a educação de qualidade. Não basta só a quantidade, mas a qualidade da educação. E uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promovendo a aprendizagem ao longo da vida para todos. Como eu disse no início, nós estamos sempre aprendendo. Assim como eu estou ensinando um pouquinho aqui para vocês, eu aprendo com vocês também. Então, este aprendizado, ele é eterno. A gente tem que estar sempre movimentando esta roda da aprendizagem. E aqui no tripé, novamente, a Secretaria do Meio Ambiente, porque precisa fazer, estar articulada com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Cultura, do Esporte, Lazer, Juventude, para promover um ambiente de qualidade para essas escolas, mas não só para as escolas. O aluno, ele vive aquele momento de ensino no ambiente escolar, mas fora dali, o aluno precisa ter outros momentos também de educação, e por isso que a Secretaria da Cultura, do Esporte, também deve estar envolvida na concretização deste ODS. E, claro, na governança, Secretaria de Administração e Patrimônio, para prover os recursos necessários para que essa educação seja de qualidade. Então, esta articulação entre as secretarias é que movimenta esta política pública. Por isso que eu digo, essas caixinhas, elas não são estanques, elas têm que ser vistas como algo sistêmico, para que todos possam atuar e gerar os efeitos como aquela pedrinha no lago, que aquela atitude ali, ela vai gerar aqueles reflexos e aquilo se expande de uma forma positiva. O quinto ODS são as políticas de igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É claro que aqui este ODS, ele foca muito nas mulheres e meninas, mas aqui a gente pode incluir todas as outras políticas que não estejam neste gênero binário de homens e mulheres. Nós sabemos que nós temos diversas tipologias, no caso, de sexualidade, e que nós hoje não podemos mais classificar apenas em gêneros feminino e masculino. Nós temos um terceiro gênero, vamos dizer assim, em que pese a ciência reconheça que só existam dois gêneros, nós poderíamos pensar num gênero, um terceiro gênero, que inclui outras pessoas que não se enquadram psicologicamente neste gênero binário. E aqui, novamente, ambiental, porque é no meio ambiente que se faz esta igualdade de gênero. E pelo social, a gente tem a Secretaria da Educação, porque é desde pequenininhos que as pessoas têm que aprender a se respeitar. E aqui, o respeito, a gente também traz a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante ser fomentado desde a primeira infância, até a vida adulta, até a velhice, nós temos que ter esta empatia, esta compreensão do outro, esta escutatória. Nós precisamos estar sempre defendendo a igualdade, não a exclusão, mas a inclusão do outro. A Secretaria da Cultura, do Esporte, Lazer e Juventude também tem um papel muito importante na divulgação dessas políticas públicas de igualdade de gênero, de mostrar, né, que nós precisamos ter mais mulheres em pontos chaves, em pontos de poder, em posições estratégicas. Hoje nós já temos muitas mulheres em pontos de estratégicos, mas ainda é muito incipiente. Nós precisamos aumentar, porque as mulheres, elas têm uma forma diferente de trabalhar do que os homens, e aqui eu não estou fazendo uma alusão de que seria algo bom ou ruim, muito pelo contrário, eu estou dizendo que nós precisamos ter mais mulheres para dar essa igualdade e trazer toda essa energia feminina
para essas questões que hoje a gente vê uma energia mais masculina, para tentar equilibrar um pouco essa balança. E, claro, promover um futuro melhor para estas meninas que existem hoje e que possam futuramente não ter desigualdades, machismos, feminicídios e tantas outras questões que envolvem a igualdade de gênero. E na governança, a Secretaria de Desenvolvimento Social, FASC também, aqui como um pilar importante nesta igualdade de gênero, para ensinar estas crianças, ou no caso FASC, adolescentes, a respeitar o outro, independentemente do gênero, independentemente da situação social, independentemente do rótulo social que se coloca em cima da pessoa. O sexto ODS, água potável e saneamento, né? Eu já falei um pouquinho antes ali na questão da saúde, para nós vermos como todos eles estão interligados. Então, o ODS 6, ele tem por objetivo garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Aqui no ambiental, novamente, a Secretaria do Meio Ambiente, que está intrinsecamente ligada a este ODS. No social, o DEMAI, né, para garantir aqui em Porto Alegre a água pura e potável, no caso, para o consumo humano, e também a questão do esgoto, né, o esgotamento sanitário, para que os dejetos sejam tratados para que possam mitigar aqueles efeitos nocivos no meio ambiente. E no tripé da governança, a Secretaria de Serviços Urbanos e o DMLU, também na questão do lixo. Este ODS da Agenda 2030, ele está muito ligado a uma agenda própria brasileira do novo marco legal do saneamento básico, que estabelece metas até o ano de 2033. E aí a gente poderia perguntar, tá, mas conflita, qual é o prazo? 2030 ou 2033? 2030 é a Agenda 2030, que é um plano global e que tem as metas próprias. No caso da agenda brasileira, que tem 3 anos a mais, são metas específicas para o brasileiro. Se conseguirmos atingir essas metas da Agenda 2030 até o ano de 2030, certamente esta política pública nacional do novo marco legal de saneamento, ele vai estar muito mais próximo da sua concretização. Então, uma coisa não anula a outra. Então, nós pensamos em cumprir com os ODS da Agenda 2030 e, reflexamente, aqueles objetivos lá do novo marco legal de saneamento, eles estarão muito mais perto de serem atingidos. O sétimo ODS trata da energia limpa e acessível, né, garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável, renovável para todos. Nós vimos agora em Porto Alegre, em todo o Brasil, as placas fotovoltaicas para aproveitar a energia do sol, economizar a energia elétrica, né, que vem para nós, ou do gás, mas de fazer a energia do sol, que é barata e limpa, e trazer isso em benefícios, não só de proteção ao meio ambiente, mas também em benefícios pecuniários. E aí nós temos os diversos outros tipos de energia limpa e acessível, nós temos os cataventos também, pela energia do movimento dos cataventos, a gente sabe que é uma energia limpa e sustentável e também é acessível. Então, aqui no tripé, Secretaria do Meio Ambiente, no social da habitação e da regularização fundiária, porque a habitação, na Secretaria da Habitação, pode ser promovidas políticas públicas para incentivar a aquisição destes painéis de placas fotovoltaicas para que sejam produzidas essas energias mais baratas. Então, existem incentivos, alguns municípios já têm algumas sistemáticas de produção de energia elétrica, no caso por placas fotovoltaicas, com um preço bem reduzido para populações mais carentes. Então, é algo que pode ser pensado e pode ser implementado. E na governança, então, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, porque é um assunto estratégico não só para aquela população, né, de ofertar um serviço, no caso, que seja um pouco mais em conta para que possa utilizar essas placas fotovoltaicas, mas nas próprias estruturas
da prefeitura de colocar também essas placas fotovoltaicas ou outros tipos de mecanismos que providenciem essa energia mais barata. Nós temos os carros elétricos também que entrariam neste ODS. Então, tem vários exemplos que a gente poderia colocar aqui como produzir energia barata e confiável para todos. No ODS 8º, nós temos o trabalho decente e crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, o tripé do trabalho, ele tem muito a ver também com o primeiro lado, erradicação da pobreza, com o segundo, erradicação da fome. Isso é só um exemplo de como eles estão interligados, eles não são estanques. Então, Secretaria do Meio Ambiente, né, para promover atitudes ou atos e que envolvam as pessoas para que promovam este trabalho decente e sustentável. No social, nós temos o desenvolvimento social que pensa em estratégias para fornecer trabalho para as pessoas mais carentes, a FASC para ensinar trabalho para as crianças, os adolescentes, no caso, que estão lá, e de promover a cultura pelo trabalho, o Previmpa, no sentido de proteger as pessoas que estão vinculadas, no caso, os aposentados e pensionistas que já estão aposentados, mas mesmo assim tiveram esta proteção ao trabalho. E na governança, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que também podem promover ações de trabalho, né, de promover. Vamos supor, faz um encontro lá no gasômetro, que na Orla, que está belíssima, e lá vai promover este desenvolvimento de trabalho decente e crescimento econômico para todos, no caso, que estiverem envolvidos naquele evento. No 9º DS, nós temos a indústria, inovação e infraestrutura, que é construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. No ambiental, novamente, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. No social, diretamente relacionada à Secretaria de Obras e Infraestrutura, né, que provê toda a questão de infraestrutura e que também está envolvida com a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque nós temos diversas inovações que podem afetar, no caso, esta mobilidade urbana, e elas têm que estar interligadas, elas têm que estar conversando para que uma coisa não afete a outra. E também aqui a gente pode salientar, no caso, o papel da Carris e da EPTC, que fornecem, no caso, a Carris, o transporte público e que precisa de uma infraestrutura adequada para que os ônibus transitem sem afetar a população que anda de bicicleta ou que anda de patins, no caso, agora tem muitos patinetes, não é? Então, de prover estes mecanismos, no caso, de segurança no trânsito, e de um trânsito que possa também prover estes mecanismos em que as pessoas não precisam depender dos ônibus ou dos carros para se deslocar. Hoje, em Porto Alegre, nós vemos diversas ciclovias, inclusive as bicicletas compartilhadas, que estão nesta ideia de inovação e de fornecer uma infraestrutura melhor para as pessoas se deslocarem sem utilizar, no caso, carros ou veículos que poluem a natureza. E na governança, aqui nós temos o Gabinete da Inovação, que traz diversas ideias muito bacanas. Nós tivemos diversos encontros aqui em Porto Alegre sobre inovação, e isso é muito importante nós termos isso em mente. Lá no início a gente falou, né, que nós estamos já no presente com todas essas tecnologias da informação, mas nós ainda temos um drive na nossa mente muito analógico, e por isso que nós precisamos estar pensando nessa inovação de uma forma integrada. No 10º ODS, nós temos a redução das desigualdades dentro dos países e entre eles. As desigualdades, então, está muito ligada também às reduções das diferenças ali de igualdade de gênero também, ela está muito interligada, e aqui a gente vê no tripé um papel muito importante no social da Secretaria de Educação, de tornar iguais, de reduzir esta balança de desigualdade entre os desiguais para tornar um pouco mais próximo da igualdade. Claro que é muito difícil colocar todos no mesmo plano de igualdade, mas reduzir esta desigualdade é algo que a gente tem que sempre incentivar.
Secretaria de Desenvolvimento Social, porque ela pode prover também mecanismos para que essa redução das desigualdades aconteçam. E na governança, a Secretaria da Cultura, porque ela pode promover também diversos eventos para mostrar como nós hoje precisamos reduzir essas desigualdades, fomentar a empatia e fomentar, então, o compartilhamento de ideias que possam mitigar, no caso, essas desigualdades. No 11º ODS, nós temos as cidades e comunidades sustentáveis, que ele tem por objetivo máximo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Quando a gente fala em ser humano, nós sempre pensamos em cidades, porque é a forma como hoje nós alcançamos de viver. Lá no início, nos Homo sapiens mais primitivos, eles não tinham ambientes, não tinham cidades, comunidades sustentáveis, mas hoje nós já não conseguimos mais viver sem essas estruturas de cidades. Então, por isso que nós precisamos ter aqui Perdão, eu não escutei. Eu acredito que seja alguém que não está com o microfone mutado. Ah, sim. Tá bem, posso continuar então? Então, aqui nós temos um papel muito importante, né, da Secretaria de Habitação, para que se envolva, no caso, neste movimento de tornar cada vez mais sustentável a habitação. Por óbvio, na governança, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Administração e Patrimônio, Mobilidade Urbana, Carris e PTC, porque nesta mobilidade, nessa infraestrutura, precisa pensar em como as cidades elas são construídas. Então, por isso que é muito forte essa interligação entre essas secretarias. No 12º ODS, nós temos o consumo e a produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, e aqui novamente, Secretaria da Educação e Desenvolvimento Social, para ensinar crianças, desde a primeira infância até a adultez, no caso, e velhice, ou seja, todo o ciclo de desenvolvimento humano, de que nós precisamos ter consciência do consumo, daquilo que a gente consome e daquilo que a gente produz, que tem que ter uma consciência dos impactos que produz no meio ambiente. Claro, na governança, desenvolvimento econômico e turismo, administração e patrimônio, porque estão diretamente relacionadas. Por exemplo, as licitações que são feitas pela administração pública de Porto Alegre, elas se encaixam neste ODS 12, né? Porque elas têm que pensar em comprar, fazer uma compra pública de acordo com este objetivo, de acordo com o objetivo, no caso, de sustentabilidade. No 13º ODS, nós temos as ações contra a mudança global do clima, tornar, né, e tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Esse é um ODS também que é transversal em todos os outros, porque nós temos que pensar no todo, no globo. Nós não podemos pensar só em Porto Alegre. Então, tudo aquilo que nós fazemos volta para nós. Voltamos novamente àquele conceito. E aí, diretamente envolvida, Secretaria da Educação e Desenvolvimento Social, para ensinar todas essas ações urgentes que nós temos que fazer para que o meio ambiente seja mais sustentável, e aí na governança as demais secretarias que também podem prover esta cultura, no caso, de proteção ao clima e de evitar estas mudanças climáticas que afetam o nosso sistema. No 14º, nós temos a vida na água, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente aprende na escola, normalmente a gente aprende ali sobre o terrestre. A gente tem muito pouco conhecimento sobre o ambiente, a fauna, a flora dos oceanos ou dos rios também que estão dentro do território terrestre. Mas nós temos que pensar que a Terra é uma só, né? A Terra, a parte que é de terra, ela desce, se aprofunda e vem a água, mas ainda assim é todo o planeta. Então, nós precisamos pensar nessa vida na água. E aqui está diretamente também relacionado com outros ODSs, que tratam ali no caso do consumo consciente. No momento que a gente joga resíduos de plástico nos rios ou nos mares, isso prejudica a fauna e a flora também. Né? Os microplásticos,
eles se reproduzem de uma forma muito prejudicial na água marinha e nas águas dos rios, e isso volta para nós, porque mesmo que a água seja purificada pelo DEMAI, no caso aqui em Porto Alegre, estes microplásticos vêm para o corpo humano, porque eles não conseguem purificar de forma total. Então, esses microplásticos, eles acabam danificando a saúde da população. Então, por isso que está diretamente relacionado com todos os outros. Aqui no 15º, nós temos a vida terrestre, que daí sim, ele está bem direcionado com as florestas, com a vida na terra, né? Nós tivemos a água, agora aqui nós temos a terra, mas não só com a flora, nós temos também a fauna. E aqui eu acho bem interessante, em Porto Alegre, tem o Gabinete da Causa Animal, que está diretamente, então, relacionado com este ODS 15. Claro, desenvolvimento econômico e turismo, porque o turismo é impressionante. Eu sou uma entusiasta do trekking, e no momento que a gente sai do urbano e a gente vai para o meio da natureza para fazer uma caminhada e se integra nessa natureza, e a gente vê a dimensão que é essa natureza, a gente vê que o turismo ele pode ser sustentável e não causar danos à natureza, muito pelo contrário, ele pode trazer esta cultura de que nós, sim, nós devemos proteger este meio ambiente. No 16º ODS, nós temos a paz, justiça e instituições eficazes. Aqui eu trago a PGM como um pilar importantíssimo na governança e também, claro, a transparência, controladoria, administração e patrimônio. Aqui neste ODS 16, nós temos muito forte né, nas metas da Agenda 2030, essas questões de governança, mas isso não exclui também o social, porque a governança local, coordenação política, ela também tem esse objetivo de levar a paz, justiça, de tornar as instituições mais eficazes, eficientes, né? Aqui a Secretaria de Parcerias, como é bom a gente firmar parcerias, Tribunal de Contas, CEDIM, no caso, PGM de Porto Alegre, municípios, secretários de outros municípios que estão aqui, Judiciário, Ministério Público, essas parcerias, elas retratam tudo aquilo que a gente está falando hoje. Nós vivermos neste planeta Terra, nós precisamos ter esta comunhão, esta parceria, porque realmente nós não podemos mais viver isolados em caixinhas. Nós precisamos ter esta circularidade. Então, as parcerias, elas vêm muito fortes aqui. Gabinete da Comunicação Social, me parece também importante aqui, para justamente reafirmar toda essa questão da parceria, de comunicação entre órgãos. E ambiental, né? A Secretaria do Meio Ambiente também tem um papel fundamental aqui, no sentido de tornar essas instituições mais eficazes e promover a paz e a justiça. Por fim, 17, né, 17º ODS também vem muito forte aqui as parcerias e os meios de implementação dessas parcerias, porque é necessário para revitalizar ali a parceria global e o desenvolvimento, mas ainda tiro ali o D, é o envolvimento sustentável de todos para todos. Aqui também no social a gente tem as relações internacionais, que é uma parte, no caso, desse organograma, um órgão que tem vinculado ao executivo e que também pode promover essas parcerias, então, não só no âmbito aqui local ou nacional, mas também de forma internacional, porque internacionalmente, assim como a Agenda 2030 é uma agenda global, nada impede que se façam outras relações internacionais que promovam esta sustentabilidade e a implementação deste tripé ambiental, social e governança. Então, aqui concluo os 17 ODS e trago aqui um desafio. Eu trago o julgador Iolau, que está na obra do Marcelo Neves, a retratação da mitologia grega entre Hidra e Hércules. A Hidra é um monstro que tem diversas cabeças, e Hércules é um deus, e que, com cajadadas, ele corta as cabeças da Hidra. Mas esta Hidra, ela se reproduz, é como as minhocas, não é? Corta a cabeça, daqui a pouco ela já surge outra cabeça. Então, a figura do Iolau talvez seja a mais importante nesta mitologia grega, porque o Iolau, ele tem a atribuição de colocar fogo, de cicatrizar aquelas feridas
das cabeças ali cortadas da hidra, porque ao cicatrizar aquilo ali, elas não vão mais crescer. Então, aqui eu trago este julgador Iolau, que é referido por Marcelo Neves, mas eu trago aqui como o decisor administrativo, como todas aquelas pessoas que atuam na administração pública têm que ser servidores Iolau, julgadores Iolau, mas também decisores, tomadores de decisão Iolau. Nós precisamos colocar, cicatrizar, no caso, essas feridas, para que elas não apareçam mais. Não é? Então, estes danos à natureza que nós fazemos, nós precisamos cicatrizar essas feridas. Então, é somente com este envolvimento de todos e de praticar esta atitude do Iolau, de cicatrizar essas feridas, é que nós vamos conseguir ter um presente melhor em termos de sustentabilidade para promover um futuro melhor para as futuras gerações. E aqui, finalmente, eu trago, né, em considerações finais, uma tela em branco. E por que esta tela em branco? Porque aqui não tem nada, mas tem tudo. Tem todos nós que estamos pensando. É como uma folha de papel em branco, em que tem o lenhador, que foi lá na floresta e cortou aquela árvore, tem o caminhoneiro, que levou, transportou aquela árvore até uma indústria de papel, tem o trabalhador, que fez aquele maço de papel, tem o vendedor da livraria, que vendeu aquele pacote, tem a prefeitura, que adquiriu aquele papel, tem o servidor que utilizou aquele papel, tem as pessoas que fizeram a Agenda 2030 da ONU, e tem todos nós que estamos aqui agora também tratando deste tema, ODS da Agenda 2030 e as políticas públicas. Então, nós todos fazemos parte dessa história. Então, aqui eu deixo o meu contato, né, os meus contatos, o meu e-mail e meu telefone. Agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre a Agenda 2030 e aqui um jabazinho, né, do livro que eu coordenei juntamente com a Heloísa Godinho e a Sabrina Nunes Joachim sobre as políticas públicas ODS da Agenda 2030. Esse é o primeiro livro nacional que trata dos 17 ODSs de uma forma muito mais detalhada do que agora eu falei para vocês, e de uma forma muito bacana, porque cada ODS foi pensado de acordo com pessoas que trabalham não só na administração pública, mas na administração privada, nas empresas privadas, na academia. São pessoas do Brasil inteiro, são mulheres do Brasil inteiro que fizeram este trabalho nesta riquíssima obra que é este livro que está aí. Então, fica com uma sugestão de leitura para todos e todas. Muito obrigada. Doutora Ana, muitíssimo obrigada. Eu até já tinha colocado a referência do livro aqui nos comentários do chat, a referência da editora Fórum. Como curiosidade, nós temos no livro também o pós-fácil, acho que todo mundo deve conhecer a Luísa Trajano, e também temos um capítulo especial do Denis Mukerji, que enfim, mundialmente conhecido ele é médico, cuidou de questões envolvendo violência contra as mulheres no país dele, e ele já esteve aqui no Fronteiras do Pensamento, né? Maravilhoso. Então é um livro com artigos de pessoas absolutamente envolvidas, e foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, esse envolvimento da doutora Ana nessa obra, que eu acho que foi um trabalho de fôlego, com muitos especialistas, muita gente bacana escrevendo aqueles capítulos, né? Eu aqui tenho algumas perguntas, já posso te colocar? Claro, agradeço sim. Esse capítulo do Dr. Denis Mukwege, ele é Não sei a fundamental. pronúncia, né? Me perdoe aqui a É, pronúncia esse Mukwege, ele é da é, República Democrática do do Congo. Ele fez, Congo. fez um capítulo em francês e nós traduzimos para o português neste livro, e tudo de forma colaborativa. Ninguém cobrou nada para fazer este livro. Nós conseguimos também a edição pela editora Fórum sem a cobrança da edição. E então é um trabalho muito rico, muito bacana de se estudar, de se ler. E o trabalho do Dr. Deni é muito interessante, porque ele trata o estupro como uma arma de guerra,
na República Democrática do Congo. Então, a destruição das mulheres e das meninas, das adolescentes, como uma arma de guerra, porque no momento que tira a dignidade das mulheres por meio do estupro, elas não conseguem mais atuar de forma digna e acabam destruindo o próprio entorno. Então, a mulher tem um papel fundamental na sociedade humana. E o Dr. Mukwege, ele tem um hospital em Panzi e ele trata desta experiência dele, que é um tratamento holístico dessas mulheres, meninas e adolescentes estupradas. Além de restaurar as feridas, ele dá tratamento psicológico, trabalho, renda. Então, é uma experiência linda, magnífica e um exemplo de pessoa a ser seguido, de que enxerga a pessoa de forma holística, né? Não em partes, não em pedaços, mas de uma forma integrada. Mas vamos lá, muito obrigada aí pela oportunidade de falar, que, né, se me dá o microfone eu falo bastante, mas então vamos lá, vamos aos questionamentos. Eu tenho uma pergunta aqui do Valmir Fraga Maier Júnior, que é nosso residente. Dentre os objetivos, os ODS, trazendo para o contexto do nosso município, a senhora entende que tem algum objetivo que talvez estivesse mais próximo de ser atingido dentro do prazo, tivesse mais evoluído? Tem site ODS Brasil que tem um acompanhamento de todas essas metas, e ali é possível consultar o estágio atual a nível nacional de como estão as metas. Tem alguns que não estão muito distantes de ser implementados. Eu dou um exemplo, que é o do artigo que eu publiquei, que eu fiz neste livro, conjuntamente com a Milene Cunha, que trata sobre a corrupção no Brasil. E a corrupção, ainda as metas, elas não estão implementadas em nível nacional. Então, se eu fosse dar um exemplo daquela que não vai ser implementada até 2030, são as políticas públicas de combate à corrupção. Nós já temos mecanismos no Brasil que pretendem, né, fazer o combate à corrupção, mas nós não temos nenhuma meta, nenhum indicador de cumprimento dessa Agenda 2030. O que talvez nós estamos mais avançados, mas talvez, é claro, numa lupa a gente estaria mais distante assim de ser cumprido, mas me parece que nós temos, na questão da saúde, o Brasil ele tem políticas públicas muito boas, inclusive aqui em Porto Alegre, né? Então, acho que esta política pública, a nível global, é uma das que aqui no Brasil a gente consiga implementar de uma forma mais eficiente, no caso, do que outros países. O SUS é um modelo que ele vem de um modelo britânico que já existia, né? Mas o SUS ele é melhorado, ele é melhor ainda do que este modelo britânico, mas é o único sistema mundial que oferece saúde para todas as pessoas, independentemente de ser brasileiro ou não. A gente viu diversos refugiados que vieram para o Brasil, ou pessoas da Venezuela também que vieram para o Brasil, e que tiveram saúde gratuita aqui, né? Então, acho que saúde, na minha interpretação aqui, seria um dos ODSs que talvez estivesse um pouco mais próximo de ser concretizado, não digo plenamente, mas mais próximo de atingir várias das metas que constam lá na Agenda 2030. Eu tenho aqui uma outra questão da Franciele Copriva, que ela disse assim, que considerando que os ODS vão, de certo modo, no contrafluxo, né, das questões do hiperconsumismo do século XXI, primeiro ela pergunta como fazer com que a sociedade incorpore essas medidas, e depois, na sequência da pergunta dela, ela é aqui da nossa Procuradoria da Dívida Ativa. Ela diz assim: na parte que nos toca aqui na Procuradoria da Dívida Ativa, não haveria possibilidade de fazer um paralelo com o incentivo fiscal que já acontece nas declarações de imposto de renda, ou seja, o contribuinte destina parte dos seus tributos para entidades com finalidade social? Não tenho dúvida que esses incentivos sempre vêm em benefício, né? Não só da pessoa que consegue alguma redução, no caso, na declaração de imposto de renda. Aqui no estado a gente tem aquele nota fiscal gaúcha, que também
tenha reversão ali de um certo benefício, isso são chamados nudges, na teoria de Carl Sunstein, um economista, que são incentivos que o poder público ele dá para a população para reverter em benefícios, e daí torna o cidadão fiscal do cumprimento, no caso da lei, por aquele que tem que recolher o tributo. No caso do ICMS, a gente coloca o cidadão como fiscal também do recolhimento do ICMS por aqueles prestadores de serviços. Então, no momento que dá este nudge para as pessoas, elas vão ter esta recompensa, não é? Então, trabalhar com mecanismos de recompensa, para nós como seres humanos, todo mundo gosta de um docinho, de uma recompensa, de ter aquele algo a mais, não fazer algo e simplesmente não ver algo concreto na sua mão. Então, eu acredito sim que essas políticas públicas que dão incentivos, elas são muito benéficas, porque, né, quando a gente vê materialmente aquele retorno ali, ela traz. Então, acredito que sim, políticas públicas de incentivos, elas devem ser pensadas e implementadas para que as pessoas se tornem pessoas ativas também no combate à poluição, no desenvolvimento dessas políticas públicas e de forma que esta consciência ela se torne cada vez mais consciente, não é? A gente, parece uma redundância, mas não é, porque nós somos parcialmente conscientes e nós temos que se tornar totalmente conscientes. Então, o fato deste consumismo exagerado, que daí é a primeira parte da pergunta, nós temos que olhar para nós mesmos. E isso daí a gente vai naquela teoria do mindfulness, que todos vocês sabem que é manter a atenção plena. No momento que nós temos atenção plena naqueles atos que a gente faz, a gente consegue reduzir muitos problemas da própria natureza. Por exemplo, se eu tenho atenção plena quando eu vou tomar meu banho de chuveiro, eu vou ver que eu posso tomar um banho e limpar meu corpo em 5 minutos, e não 20 minutos. Nesses 20 minutos, quanto de água foi desperdiçada? Não é? Então, este consumo exagerado de um bem público, água, que é precioso, nós precisamos ter consciência de que nós temos que usar ele de forma a proteger ele. E o consumo daí de outras questões, consumo de alimentos, de roupas ou de carros, enfim, de bens materiais, também nós temos que ter essa atenção plena. Nós precisamos ter 30 pares de sapato, enquanto tem pessoas que não têm nenhum, né? Então, trabalhar também essa cultura da reciclagem. Se eu tenho 30 pares de sapato, eu posso doar 10, eu posso também comprar um em brechó. Qual é o problema de usar um sapato reciclado? A economia circular, né? Exatamente, exatamente. Então, Que até cria um novo mercado e auxilia que muitas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho, né? Exatamente. E aqui em Porto Alegre a gente vê este incentivo também a esta cultura mais natural. A gente vê diversas feiras orgânicas, tem a Feira Mosaico, que também traz essas questões de economia circular, no caso de roupas, de sapatos, de trocas. Então, essa energia é muito bacana de se ver. Então, me parece que isso são incentivos. A gente volta também, são os nudges. A prefeitura tem mecanismos de incentivar, e nós, como consumidores, temos que estar mais conscientes, temos que desenvolver mais esse senso crítico, autocrítica, né? E ter este envolvimento, esta consciência que nós fazemos parte deste todo. Teve aqui a Fernanda Silva tinha colocado a pergunta sobre qual a lei municipal que refere o incentivo à aquisição sem licitação de alimentos do produtor local, né? Eu até coloquei no chat, a Lei Ordinária 13.015 de 2022, Lei Municipal de Porto Alegre. Então, eu coloquei aqui o link para o site Leis Municipais para quem tiver interesse na lei referida pela doutora Ana. Doutora Ana, muitos elogios à palestra, Cris Neri também elogiou. Tem ainda um comentário do Cristiano Rodrigues, aí eu acho que eu vou passar a palavra, que eu acho que a Cris quer falar, mas o Cristiano comentou aqui
que é também nosso servidor. Ah, Você falando e eu lembrando da Agenda 21 da Rio 91. Quantos objetivos? Agora em 2023 estamos pensando ainda em universalização do saneamento para 2033. Como é difícil a operacionalização dos objetivos no Brasil. Fez um comentário já, um olhar um pouco mais pessimista. É. E eu lembrei também, só para entrar nisso, já que ele falou em saneamento e tudo mais, eu lembrei de uma iniciativa bacana que a gente tem aqui, que é aquela ecobarreira do dilúvio, que ela tem uma parceria, foi uma ideia de um particular, tem parceria com a prefeitura e já tirou toneladas de plástico do arroio dilúvio que poderia ser encaminhada para o Guaíba e virar microplástico que a gente estaria ingerindo no momento da captação da água para o nosso consumo aqui pelo DEMAI, né? Não, perfeitas essas colocações. Sim, nós viemos de uma agenda que não foi cumprida pelos países, e aí a Agenda 2030 vem em 2015 para pegar aqueles os objetivos que, no caso, não foram cumpridos, e ela retoma com outros objetivos. Ela amplia em 17 objetivos, porque realmente é difícil, não só o Brasil, outros países também não têm este envolvimento para concretização, mas nós vemos que a cada ano que passa, as mudanças climáticas se agravam. Então, acredito que hoje não é mais um compromisso só dos países signatários em implementar essa Agenda 2030. É algo que nós, como cidadãos, como pessoas, como seres humanos, temos que fomentar. Isso é a parte ativa, nós não podemos ser mais passivos. E por isso aquele papel em branco ali no final. Então, todos nós fazemos parte deste contexto. A concretização, chegar lá em 2030 e ver os ODS implementados, é algo que tem que partir de nós todos, né? De incentivar e de questionar no controle social o porquê que não está fazendo, por que não está cumprindo aquelas metas. Então, o controle social me parece aqui que é fundamental para que esta agenda consiga se concretizar. E esta questão ali do arroio dilúvio é um exemplo bem bacana da parceria, né, de um cidadão que vem dar uma sugestão, a prefeitura ela acata e olha os benefícios que isso gera, né? De tudo aquilo que a gente vem falando ali, de retirar o plástico, reciclar aquele plástico, de retirar os microplásticos da água que a gente ingere, ou seja, gera saúde, protege o meio ambiente, protege a água, né? A fauna, a flora. Então, de uma atitude, de uma política pública que a prefeitura faz, diversos ODS são cumpridos. Então, isso que é bacana de ver, da gente, né, conseguir não enxergar numa caixinha ali do saneamento, mas como todos eles estão interligados. Então, eu sou uma entusiasta, sei que é difícil, a gente não consegue, possivelmente a gente não vai conseguir implementar todos os ODS até 2030, mas aquilo que a gente conseguir construir vai melhorar significativamente a nossa vida hoje e nas futuras gerações. É a pedrinha no lago, vai gerar reflexos. Cristo, gostaria de falar alguma coisa? Sim, primeiro eu quero dizer que sempre é um prazer ouvir a Ana, né? Esse entusiasmo da Ana nos contagia, né? Eu tenho certeza que todos aqui hoje vão sair com ideias, porque tu traz essa agenda de uma forma prática, né? A gente consegue enxergar no dia a dia da gente como a gente pode realmente contribuir, né? Como a gente pode fazer no nosso micro-universo algo que reflete, né, na concretização dessa agenda. Então, Ana, além de isso ser repassado aqui para todos os nossos residentes, colegas servidores das secretarias, colegas procuradores, essa tua proposta de abordar esse assunto tem que ser muito elogiada, né? E te ouvir sempre nos faz pensar em iniciativas, né? Tanto na parte de inovação, e quando tu falaste no gabinete de inovação, né? Eu sou uma pessoa que esse tema para mim é muito importante, né? E eu entendo a inovação não só como tecnológica, né? A inovação é fazer melhor com as ferramentas que a gente tem, né? De uma forma melhor, de uma forma menos onerosa, de uma forma a contribuir, né? E isso a gente
procura fazer dentro da procuradoria, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem limitações que dentro do serviço público tu sabes bem que são, né, rotina, mas a gente consegue, né? A gente já fez várias iniciativas nesse sentido. E eu estava me lembrando agora, e eu não sei se tu chegaste a falar, porque teve uma hora que eu tive que atender uma situação aqui e eu não consegui prestar atenção. Mas teve uma iniciativa do DMLU que eu acho bem interessante aqui, do nosso Departamento de Limpeza Urbana, que eu resgatei aqui, e que é, na verdade, o plantio urbano sustentável. Em cada local de descarte de lixo é feito um plantio, né? Então, em 130, já tivemos em 2021 134 ações na cidade, em 2022 tivemos também, e então cada local em que há o descarte de lixo há um plantio, né? Teve um dos locais, que era no Morro Alto, que foi a primeira iniciativa, semanalmente 14 toneladas de resíduos eram retiradas do local. E aí tu faz o plantio sustentável naquele local, ele deixa de ser um espaço de descarte de lixo, a comunidade toma conta, né, se apropria daquele espaço e conserva e mantém, né? Então, além de tratar a questão do pertencimento da comunidade com aquele local, e aí tu cuida, né? A iniciativa dos prefeitos na cidade, nas praças, né, de Porto Alegre, é muito legal, porque é a comunidade cuidando da cidade, né? E a partir do momento que tu te sente responsável, eu acho que a agenda, né, tem tudo a ver com isso, né? A responsabilidade de cada um, né, na contribuição para chegar nesses objetivos que são tão difíceis, como disse o Cristiano, né? Mas a responsabilidade de cada um de nós, né? Essa responsabilidade social que todos nós temos, eu acho que isso faz parte também de nós que estamos do lado de cá, né, da administração pública, de fazermos com que a população enxergue que cada um pode ter uma responsabilidade e a gente dá os meios para que isso se concretize. Então, são duas situações que eu acho que dialogam muito com essa situação, né, e que fazem a gente enxergar a capacidade de atuar também, individualmente, né, ou em conjunto. Então, Ana, só te dar muitos parabéns por essa fala, te agradecer mais uma vez por estar conosco e por poder te ouvir. E também pelo presente que ela nos deu, porque ela fez um link com toda a estrutura da administração de Porto Alegre, permitindo que a gente tome consciência também da amplitude que tem essa estrutura no cumprimento dos ODS, né? Só agradeço, Cristiane, Nery e Karen, né, pela oportunidade aqui de conversar com vocês. E realmente, Cristiane, acho que é aquilo, nós não devemos só esperar que o outro faça, nós temos que fazer. E a iniciativa de plantar árvores é bem interessante, mas nós em casa mesmo, eu moro em apartamento, e hoje eu tenho um garden, né, um terraço que eu posso ter as minhas plantinhas, mas antes eu estava morando num apartamento que não tinha, mas tinha uma soleira. E eu tinha diversas plantas naquela soleira da janela, com temperos. E como é bom a gente fazer uma comida, ir lá e pegar um tempero que eu mesmo plantei. Então, é este gosto que a gente tem que desenvolver por aquilo que a gente também pode fazer, de plantar, ver crescer a planta e ir lá colher aqueles frutos. Então, isso não tem preço. E é isso que a gente tem que pensar em termos de ODS, de políticas públicas. Então, é claro, quando a gente vê aquela complexidade que é aquela roda cheia de quadradinhos, muitas vezes assusta. Mas eu acho que a gente tem que simplificar e começar a incorporar no nosso dia a dia. E essa é uma iniciativa que eu tenho no meu gabinete, nos votos que eu profiro no Tribunal de Contas. Em todos os votos eu faço a linkagem com os ODS, para começar a linkar esta cultura de que, olha, esse processo aqui trata da água, mas também da saúde, também da educação, também da mobilidade urbana, né, da cidade sustentável. Então, sempre uma coisa está ligada à outra, mas de identificar, e aí eu tenho que me penitenciar, tem uma secretaria ali que eu esqueci de colocar, né, porque são várias caixinhas, e depois eu me lembrei, esqueci de uma, que é a Secretaria de Segurança, mas ela também está incluída no ODS das cidades sustentáveis. A gente precisa ter segurança para se mover no entorno, então ela está lá na mobilidade urbana, tá? Ou seja,
Posso até também ter esquecido outra, né? Mas eu acho que trazer estas caixinhas que tem ali na estrutura da prefeitura para vincular, me pareceu que demonstraria de uma forma muito simples que a Agenda 2030 ela não está tão longe assim da gente, não, ela está próxima, só falta fazer o link das caixinhas, ligar uma coisa à outra, não é? Mas acho que é por aí. Muito obrigada. Gente, muitos agradecimentos aqui, elogios à Aí, palestra. eu Oi? eu quero só te parabenizar também. Parabéns ao Cedim por ter trazido a Ana, nos presenteando. Isso, o Rafael também já tinha me dito que a Ana era muito parceira, e aí quando eu vi o livro, eu disse assim, agora é a hora, a gente tem que ter a Ana aqui falando dos ODS, né? Mas então vou deixar agradecimento a todos aqueles que participaram. Teve mais um pedido, a lei municipal é 13.000 e Peraí, 13.015 de 2022. Quem precisar de leis municipais pode pedir para a nossa biblioteca da Procuradoria ou também acessar o site Leis Municipais. Tá. Então, agradecendo a todos que estiveram presentes, mais uma vez a doutora Ana, que deixou seus contatos ali na apresentação. E desejar um bom dia de trabalho a todos e que incorpore, então, no seu trabalho um pouco desses nossos ODS para que a gente siga no rumo do cumprimento e buscando com positividade que a gente consiga alcançar ou pelo menos avançar no atendimento das metas da Agenda 2033. Então tá, gente, um bom dia de trabalho a todos. Obrigada também pela presença, Cris e todas as secretarias que estiveram presentes, todos os colegas residentes e os outros que sempre estão nos visitando aqui no Cedim, nas terças e quintas, sempre de manhã às 10 horas, e aberto a todos, como vocês podem acompanhar nas redes sociais da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Então tá, um bom dia a todos e mais uma vez muito obrigada.